Tempo de contribuição para fins de aposentadoria. O tempo de contribuição é contado até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social. Então, essa é a regra. Como regra, o tempo ele vai ser contado até a data do requerimento. O trabalhador urbano que tiver exercido atividade que não era de filiação obrigatória ao antigo regime de Previdência Social urbano, somente vai poder averbar esse tempo de serviço se recolher as contribuições condentes. Então, no sistema mais antigo, existia atividades que não eram de filiação obrigatória. Então, essa regra aí, ela está dizendo que se era uma atividade de filiação não obrigatória, para ter reconhecido o tempo de serviço, ele vai ter que recolher as contribuições correspondentes. O contribuinte individual, ele deve comprovar o exercício da atividade. Então, ele tem que demonstrar a atividade que ele estava exercendo. De repente, ele é um autônomo, né? Vamos imaginar que ele era dono de um bar. Ele tem que comprovar essa atividade. Bem como ele tem que comprovar o recolhimento das contribuições relativas ao período que pretende reconhecer. E o artigo 45A da Lei 8.212, de 91, vai prever a indenização das contribuições, mesmo que se trate de período de atividade remunerada alcançado pela decadência. Então, é muito comum, né, a parte vir e dizer num processo que, olha, eu era contribuinte individual, eu tinha que pagar as contribuições, o INSS não fiscalizou o pagamento dessas contribuições, era dever do INSS fiscalizar o pagamento dessas contribuições, e essas contribuições, né, já ocorreu a decadência em relação a elas, então eu não tenho mais que pagar essas contribuições. Essa afirmação ela é descabida se eu considerar o artigo 45A, que eu mencionei, que vai dizer o seguinte: o contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca no tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançado pela decadência, deverá indenizar o INSS. Então, você não vai pagar o tributo, né, a contribuição, mas você vai ter que indenizar. Então, criou-se uma espécie de indenização como compensação, mesmo que tenha ocorrido a decadência da contribuição. Os períodos computados para fins de tempo de serviço contribuição, em regra, correspondem às atividades de qualquer das categorias de segurado prevista no artigo 11 da Lei 8.213, de 91. Então, essa é a regra. Há, porém, outros períodos que a lei determina que vão ser considerados para o mesmo fim e, então, são períodos que não vão corresponder a esse exercício de atividade das categorias de segurado previsto no artigo 11. Então, são situações excepcionais, diferenciadas, mas que vão valer para o mesmo fim, né, de contagem. E vamos ver aqui, então, algumas dessas situações. O tempo de serviço militar. Então, o tempo de serviço militar, tanto obrigatório quanto o voluntário, mesmo que prestado em período anterior à filiação ao regime geral da Previdência Social, ele vai ser computado. No entanto, para que esse período possa valer como tempo de serviço no regime geral da Previdência Social, ele não pode ter sido antes contado para fins de inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Isso conforme o artigo 55, inciso 1 da Lei 8.213. Ou seja, eu conto tempo de serviço militar, seja ele obrigatório ou voluntário? Conto, vai ser computado. Mas ele não pode ser computado se ele foi utilizado, né, para inatividade nas Forças Armadas ou se ele foi computado para uma eventual aposentadoria no serviço público. Então, essa é a regra. Depois nós temos o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre períodos de atividade. Isso consta do artigo 55, inciso 2 da Lei 8.213.
8.213 de 91. Então, o que isso significa? Vamos imaginar a situação da pessoa que estava trabalhando, aí ela entra em gozo de auxílio-doença, ela passa a receber o auxílio-doença. Aí ela recebe o auxílio-doença por 10 anos, e aí um dia o auxílio-doença ele é cortado. Aí a pessoa, no dia imediatamente seguinte, ela entra com pedido de aposentadoria. Nesse caso, o período de gozo de auxílio-doença, ele não vai ser computado. Por quê? Porque não tem um período de atividade posterior ao encerramento do auxílio-doença. Mas nessa mesma situação, a pessoa estava trabalhando, depois ficou 10 anos recebendo auxílio-doença. Aí ela sai do auxílio-doença e ela trabalha um dia, ou então ela faz uma contribuição como facultativo por um mês, né? A contribuição mínima vai ser um mês aí. Então ela faz uma contribuição como facultativo. Aí o período que ela teve em gozo de auxílio-doença vai ser computado. Então a regra ela vai dizer isso, né? O tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre períodos de atividade. Então, esse tempo ele vai ser computado desde que seja, né, o gozo desses benefícios seja entre períodos de atividade. E aí tem até uma súmula, a súmula 73 da TNU, que ela vai dizer o seguinte: o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente do trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Então, essa parte final dessa súmula bem esclarece isso. Então, esse tempo ele somente vai ser considerado, o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, somente vai ser considerado quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Seguindo, o tempo de contribuição como segurado facultativo, isso está no artigo 55, inciso 3 da Lei 8.213, então, obviamente, se a pessoa recolheu como segurado facultativo, efetuou as contribuições conforme exige a legislação, esse tempo vai ser computado para efeito de aposentadoria. Também, o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não contado para fins de aposentadoria em outro regime de previdência. Isso consta do artigo 55, inciso 4º da Lei 8.213. Seguindo, o tempo de contribuição do servidor público da União, ocupante de cargo efetivo, e aí também se inclui os ocupantes de cargo em comissão nos estados, Distrito Federal e municípios. O período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade, então, se a segurada recebeu salário maternidade, esse período vai ser computado para fins de concessão de aposentadoria. Ainda, outra hipótese é o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à vigência da Lei 8.213 de 91. Então, antes da vigência dessa lei, o trabalhador rural ele não era obrigado a contribuir. Então, o trabalhador rural ele somente passou a ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213 de 91. Apesar disso, o período em que ele exerceu sua atividade antes da lei, ele vai ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, e aí não é necessário comprovar o recolhimento de contribuição previdenciária. Então, existe essa previsão aí no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213. Esse trabalhador rural ele vai ter o tempo computado, né? Mas esse período de trabalho rural, ele não vai ser contado para fins de carência. Então, ele é contado como tempo de contribuição, mas ele não é contado para fins de carência. Então, isso é um detalhe bastante importante, bastante interessante, e ele consta do artigo 55, parágrafo 2º. E, nesse sentido, a gente tem ainda a súmula 24 da TNU, a Turma Nacional de Uniformização, que vai dizer o seguinte: o tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao advento da Lei
8.213 de 91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do regime geral da Previdência Social, exceto para efeito de carência, conforme a regra do artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991.